Olá, meu amigo, minha amiga, gestores, empresários, empresárias, gestoras. Se você quer ouvir sobre margem, lucro, markup, entender as diferenças, entender esses conceitos um pouquinho melhor, fica comigo, nós vamos falar sobre isso agora. Eu me chamo Rafael Machado, sou aqui da Movimento Sistemas e nós temos muita coisa bacana para falar sobre esse assunto. Até porque esse é um dos assuntos que mais está aqui em evidência no nosso dia a dia. Muitos clientes têm dúvidas sobre esses conceitos, é super comum, o cliente nos procurar para entender, quando ele começa a ver os relatórios do sistema, começa a entender ali e visualizar ali alguns gráficos, alguns BIs, algumas informações de gestão, e ele vem muitas vezes cheio de dúvidas e ansioso ali para tirar algumas dessas dúvidas. Você precisa também, se você tem dúvidas sobre markup, sobre margem, sobre lucro, sobre margem de contribuição, esses conceitos precisam ficar mais refinados aí no seu dia a dia para que você não corra riscos, tá? Em primeiro lugar, é super importante dizer que não é errado você trabalhar com nenhum desses conceitos, tá? Muita gente às vezes se assusta, na verdade, quando eu digo você trabalha com margem, com lucro, com markup, com margem de contribuição. Não se assuste. Você pode sim trabalhar com markup e isso é super saudável também, Aliás, esse é um conceito de administração dos mais sofisticados que tem. Você pode trabalhar com margem de contribuição, ou com margem, ou com lucro, como você achar melhor falar aí, O importante é você entender o que está por trás dessas informações. E é isso que eu quero falar com você hoje. Em primeiro lugar, você precisa entender que lucro jamais, nunca se calcula baseado no custo, assim, não se acha qual é o seu percentual de lucro com base no seu preço de custo, tá bom? Muita gente faz essa confusão. Aquilo que se acha, daquilo que é sobre o valor da venda, aquela margem que sobra e aquele percentual gordo que muitas vezes sobra, quando você calcula aquela sobra comparando ela com o preço de custo do produto, aquilo mais correto de se dizer é markup ou marcador de preço, tá? Ele é um indicador, um índice que você utiliza simplesmente para dizer assim, olha, sempre que chegar no custo que for para essa linha de produto ou para toda a minha empresa, enfim, eu quero aplicar um marcador, ou seja, um markup de 300%. Isso é super saudável, 100%, 50%, 10%, 15%. Não tem como dizer se está certo ou está errado, sem antes entender do seu negócio. Mas o que você precisa com toda certeza é saber que isso não é o seu lucro, é apenas o markup. Mas por que então dessa diferença? Qual é a grande preocupação em relação a eu usar markup ou lucro? Em relação a você usar nenhuma, mas em relação a você entender todas as preocupações possíveis. Por quê? Se você, por exemplo, vamos imaginar que você compra um produto aí cujo custo total, já com impostos, frete, IPI, substituição tributária, tudo bonitinho ali na entrada, ficou em R$100 para você, tá? Você revende esse produto por R$200. Então você aplica 100% de markup no produto, ou seja, você pega o preço dele e dobra 100% de markup. Aí é que está o perigo, quando nós entendemos que esse markup é lucro. Por quê? Se você entende que tem 100% de lucro, ou mesmo de margem, lá na frente a gente pode tentar trazer o lucro como sendo uma coisa mais líquida ainda do que a margem. Vamos tentar falar margem então daqui para frente. Se você entende que é a sua margem de 100%, perceba comigo, todos os encargos que você tem sobre a venda, eles são baseados no seu preço de venda. Então, seus impostos, a comissão que você paga, a taxa do cartão de crédito, tudo tem a ver com o preço de venda. Ninguém te pergunta quanto custou para eu poder colocar o imposto em cima disso e tal, na hora que você vende, não. O vendedor não sabe quanto custa para poder cobrar a comissão sobre o preço de custo, não. A comissão que você paga para ele está baseada no preço de venda. Isso é o mais comum, 99%, digamos assim. Ainda que tenha várias formas de se fazer isso, mas o comum é baseado sempre no faturamento. O lucro também tem que ser. O desconto que você dá para o cliente, ele é baseado no preço de venda. Então imagina, você compra por 100, vende por 200, 100% de gordura, de margem. Vamos falar aqui de forma que muita gente às vezes entende. Se eu tenho 100%,
É muito fácil, por exemplo, eu dar um desconto de 50%. Poxa, ainda vai me sobrar 50%. Vocês concordam? Mas vai dar errado. Faça a conta para você ver. Porque tudo que você apura está baseado no preço de venda. Se você compra por 100 e vende por 200 e dá um desconto de 50%, por quanto que você vai vender? Por 100 de novo. Ou seja, você vai zerar e não vai ter margem nenhuma. Ué, mas como que pode? É porque 100% é o percentual do seu markup e não da sua margem sobre o preço de custo. Enquanto que se você comparar esses 100 reais que em tese você vai ganhar ao efetuar a venda, né, compra por 100 vende por 200, você vai ganhar 100 reais. Então nós podemos dizer que em forma monetária, ou seja, em dinheiro você vai sobrar 100 reais. Claro, pessoal, depois disso tem outras despesas, mas a gente está fazendo aqui uma coisa mais simplificada para a gente poder entender, né, para ficar mais didático. Sobra 100 reais. Esses 100 reais, sobre o preço de venda, ele representa 50%. Então, a margem é 50% e não 100%. Deu para entender? Se eu tenho uma margem de 50%, eu tenho 10% de imposto, 5% de vendedor, 15% de despesa fixa, 20% de despesa variável. Eu começo a extrair as despesas que eu tenho sempre que a minha empresa está funcionando, fixas, variáveis, impostos, etc, etc, etc. E aí eu começo a ter uma visão de quanto que me sobra. Então imagina, você vende e tem 50% de margem. Desse 50% você tira 5% do vendedor. Então 5% sobre o preço de venda não é seu, você tem só 45%. 10% de imposto, 35%. Imagina que a sua empresa tem uma despesa para se manter, né? Funcionário, telefone, aluguel, etc, etc. Você fez a conta aí baseado no seu faturamento mensal, isso representa em torno de 10%. Então, a sua margem passa a ser de 25%. Aí você tem outras despesas variáveis que acontecem quando você vende. Você tem, né, N coisas que você vai ter que ir deduzindo da sua margem até chegar na margem líquida. E se você faz a confusão do conceito e entende que o markup é o seu lucro, você tem um risco muito grande, porque o markup ele pode dar 100%, 200%, 300%, 400%, infinitos por cento, porque tem a ver com o quanto que você joga além do preço de custo. Então, se você vende parafuso, você pode pagar 1 centavo e vender ele a 100 reais, dependendo do mercado que você está. Né? Imagina a gordura que isso dá em percentual comparando em relação ao markup. Sei lá, 3.000%. Não parei aqui para fazer a conta, você pode fazer aí depois. 3.000%. Aí você fala, não, meu lucro é de 3.000%. Eu vou dar um desconto aqui de tanto. Não vai dar para pagar o custo se você fizer isso. Tá? Ah, mas é claro, eu não vou fazer isso. Eu sei que compro por 100. É que no dia a dia são tantos produtos que a empresa pode ter no mix de mercadoria. É tantas atividades, pode ser que tenha tantos vendedores, 2, 3, 4, 10, 20, 50 vendedores, que você vai começar naturalmente a trabalhar não mais personificando o produto, mas sim trabalhando percentuais. Então você precisa ter muita clareza sobre isso, tá? É um vídeo um pouco longo, mas é importante esclarecer. Bom, sabendo disso, uma coisa que você precisa ter também clareza é que se você deseja ter um percentual de margem, que pode vir até seu lucro, se você quiser chamar assim, desde que você entenda que ali dentro está já extraído impostos e todas as despesas que você vai ter. Então, se você deseja ter uma margem, por exemplo, de 40% sobre um produto, e aí, imagina, vamos pensar aqui então, você compra por 100, se você, por 100 reais, jogar mais 40%, você vai vender por 140. Aí se você pegar a sua calculadora, e eu vou pegar a minha aqui agora para a gente fazer junto, ó. Simples mesmo, tá? Nada de calculadora científica necessariamente. Se você quiser, fica à vontade, mas aqui eu quero te mostrar que essa conta é simples. Se você pega aqui, ó, 40 reais, comprou por 100, vai vender por 140. 40 reais, divide por 140 reais, que é o preço de venda, vezes 100, eu aperto o percentual aí, ó. Ah lá, ó, a margem é de 28,57. Porque de fato é o que te sobra. Então se você pegar lá 140 menos 28,57, que é a parte que é sua, ou seja, é a margem, isso aqui tivesse já os impostos, seria o lucro líquido, digamos assim. Vamos trabalhar com um conceito mais simples. Isso que de fato é seu. Agora imagina que sobre os 140 você dá um desconto de 10%. Vamos fazer essa continha? 140 menos 10%. Opa, 126. Quer fazer uma continha de novo? 26 dividido por 140
Opa, sua margem lá foi lá para 18%. É óbvio que quando você vende por 26%, você impacta em diminuir algumas despesas. É um outro conceito, tem a ver com a despesa variável, com a margem de contribuição. Não vou entrar nisso aqui agora, mas o que eu quero te mostrar de forma evidente, simplificada, é que você não tem essa gordura toda quando você entende, né? Se você trabalha até hoje com markup, você vê aquele número 100%, 200%, 300%. Não, você não tem isso. Eu vou te afirmar com toda clareza agora. Anota isso aí. Você não tem, nunca terá, jamais, é impossível, se você tem uma empresa, se você tem um CNPJ, se você acende a luz uma vez por mês a sua empresa, pelo menos, você jamais terá uma margem de 100%. Tá bom? Markup você pode ter de milhares por cento. Margem, não. Lucro, nunca. Por quê? Porque essa é a conta que nós acabamos de fazer. Para ter 100%, ou seja, o meu lucro é de 100%, então eu vendo por 500, 500 é meu. Isso é verdade? Não, você tem que pagar o fornecedor. Então não é seu, nunca será 100%. Porque 100% de lucro seria que, sobre o preço de venda, eu tenho 100%. Isso é impossível. Porque para ter 100% sobre o preço de venda, você teria que ter ganhado o produto, não pagado nada de imposto, não ter tido nenhum custo, nenhuma despesa, nenhum empregado, nada. Isso é impossível, né? Então, você não vai conseguir. Então, entenda sempre isso. Essa é a grande diferença. Lá no nosso blog, nós temos um artigo muito legal que se chama Desmistificando o Lucro. Bem simples o título, porque a ideia é a simplificação mesmo. Lê esse artigo, você vai ver que bacana que é, né? Dá para tirar várias conclusões interessantes lá, dá para entender a fórmula, para você separar, né, sobre o preço de venda, quanto que você tira lá de fornecedor, de despesa fixa, variável, etc. Mas voltando aqui, Rafael, então você me falou que se eu compro por 100 e quero ter 40%, não é simplesmente jogar mais 40%, porque isso seria markup e não margem. Mas e se eu quisesse de fato ter os 40%? Vou te dar um macete bem legal. Muita gente chama de markup divisor. O markup divisor, ele te ajuda a aplicar um markup sobre o preço de venda que você ainda não sabe. Então ele faz a conta reversa. Ou seja, quanto é 40% de um preço que eu ainda não sei, que é o quanto eu vou vender, mas eu sei que por aquele valor que eu vou vender, eu tenho que ter 40% de lucro. Né? Essa é a verdade. Tá certo? Se você estipula aí na sua empresa que depois de pagar todos os impostos, vamos imaginar aí que na sua empresa você fez a conta, ó, 10% de despesa fixa, 15% de despesa variável, tal, ou seja, todos as minhas despesas e custos para manter meu negócio é 30%. Poxa, então se você quiser simplesmente zerar, não ter lucro, mas pelo menos não ter prejuízo, né, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, você teria que ter 30% de lucro, né, ou de margem, tá certo? Mas não é a conta de 100 mais do preço de custo mais 30%, que aí a gente já viu que não vai dar os 30%, né? Dá bem menos. Então, qual é a conta? A conta é o seguinte, você pega o número 1, entendendo que 1 é um percentual cheio, é 100%, e diminui em forma de fração aquele percentual que você está querendo aplicar. Então, por exemplo, 40% em forma de fração, eu vou pegar lá o número 1 e vou diminuir menos... 1 menos 0,4. Quer dizer que de 100% vai me sobrar 60, ou 0,6, que é o que tem que dar aí na sua calculadora. É sempre pensar, minha margem é de quanto? Eu quero ter 30%. Então você pega 1 menos 0,30. A minha margem é de 80%. 1 menos 0,8. O fator que sobrar, que vai ser sempre 0, alguma coisa, é o fator que nós vamos usar na conta. Então, por exemplo, se eu quero ter 40% de lucro, ou de margem, ou de lucro, eu vou pegar lá, vamos supor que o meu produto custa R$100. Eu vou dividir pelo resultado da continha que eu acabei de ensinar. Então, deu 0,6, dividido por 0,6. Opa, quer dizer que eu tenho que vender o produto a R$ 166,66. Vamos fazer a continha? Menos 40%, sobrou R$100, ó, que é quanto que eu paguei, ou seja, tirou meus 40% de lucro e voltou para o preço de custo. É a prova dos 9 que dá certo. Essa é um conceito chamado markup divisor, que é um conceito bem legal também, que te ajuda a achar qual é o valor que você deveria vender para ter aquela margem que você gostaria de ter. Dica rápida, simples, o vídeo não é tão curto, mas é que eu queria falar sobre isso com você, que é muito importante você entender isso. E continua falando com a gente aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, você vai continuar tendo um monte de dica legal. Eu espero contribuir muito aí com você.
tá? E conta com o Movimento Sistemas aí para o que você precisar. Um grande abraço.